Senhores vereadores, com a graça de Deus, damos por aberta na data de 24 de outubro de 2022 a 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Renópolis. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença dos vereadores. Senhor presidente, a presença é unânime dos vereadores. Havendo número legal, colocamos em discussão a ata da 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Renópolis, realizada na data de 10 de outubro de 2022. Alguém querendo discutir? Ninguém querendo discutir, colocamos a mesma em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata da 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Renópolis. Eu solicito a vereadora Patrícia Cândido Fortunato que faça a leitura de trecho bíblico conforme estabelecido para o início de nossas sessões. Boa noite a todos. O evangelho escolhido para essa noite está no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 5. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que residem trarão sobre si mesmo condenações. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade lhe traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Leitura de matéria do pequeno expediente. Protocolo. Esta presidência informa que as correspondências recebidas já foram informadas aos senhores vereadores pelo Departamento de Expediente. Entretanto, se houver interesse de algum vereador pela leitura de qualquer matéria relacionada que mereça a atenção do plenário, que faça solicitar a sua leitura. A presidência informa que na presente sessão não foram apresentadas proposituras. Passando para o tema livre, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrições no livro competente. Senhor presidente, encontra-se inscrito no tema livre o vereador Evandro Dias. Solicito ao vice-presidente, vereadora Alessandra Aparecido Pereira de Faria, que tome assento, presidente, para que eu possa fazer uso da palavra. Assumindo a condução dos trabalhos, passo a palavra ao vereador Evandro Dias. Quero cumprimentar o senhor presidente, a mesa diretora, aos demais edis e ao público que nos assiste pela internet através do Facebook. Senhor presidente, que me traz aqui, nesta oportunidade, queria aqui relatar alguns assuntos, inclusive, que já foram objetos de indicações aqui nesta casa, e cobrar da administração municipal que estivesse, na medida do possível, atendendo a algumas reivindicações dos moradores do nosso município
relacionados a alguns bairros do nosso município. Quero aqui, senhor presidente, interceder aqui em favor ali do Jardim Mariana, onde já pedimos, através de uma indicação, que seja feita uma iluminação ali na entrada do bairro, margeando ali a rodovia Assis Chateaubriand. Também, senhor presidente, fizemos também uma indicação e somos também cobrados quase que toda semana em relação à instalação de um parque infantil ali no Jardim Mariana, visto que o bairro não contempla nenhuma diversão para as crianças. Então, eu solicito aqui do senhor prefeito municipal que esteja, assim, atendendo essas reivindicações que são referentes ali ao bairro Jardim Mariana. Bem como também, senhor presidente, no Jardim Mariana, a recuperação de alguns pontos críticos em algumas ruas do bairro. A gente andando pelo bairro, percorrendo o bairro e atendendo a solicitação e pedido dos moradores. Então, trazemos aqui estas petições ao senhor prefeito municipal para que ele esteja, de uma forma bem rápida, atendendo estas reivindicações. Também, senhor presidente, referente também ao Jardim Bernardelli, também acredito que já houve algumas indicações, mas também eu trago aqui nesta noite um novo lembrete. A população do Jardim Bernardelli, ela está reivindicando também, reivindica ao longo do tempo, uma academia ao ar livre e também uma melhor iluminação ali, paralelo também à vicinal. Então, são cobranças dos moradores do bairro Jardim Bernardelli, uma academia ao ar livre para servir a população do bairro, bem como também uma iluminação paralela ali à vicinal. Também, senhor presidente, queria aqui reiterar também uma indicação, inclusive de autoria nossa também, e também que foi já reivindicada por outros vereadores, que é em relação ao residencial Canaã, referente à caixa d'água. Muitos moradores reclamam que não há pressão de água em suas residências, devido ali a pouca altitude e também capacidade ali de armazenamento de água naquela caixa existente ali do bairro. Então, queria aqui também solicitar ao senhor prefeito municipal que estivesse olhando com carinho e também atendendo as reivindicações dos moradores também do bairro do Jardim Canaã. Também, senhor presidente, queria aqui, em nome também dos moradores ali do bairro Quiterói, também solicitar ali, em nome dos moradores, já foi feita também uma indicação, mas queria aqui reiterar essa reivindicação e cobrar do Executivo Municipal, o Departamento de Obras, que estivesse dando melhores condições ali na estrada do bairro Quiterói. Em épocas de chuva fica quase que intransitável ali, perto ali da onde tinha a propriedade do Manolo. Então, eu peço ao senhor prefeito municipal que esteja olhando com carinho e atendendo também estas reivindicações. Senhor presidente, era o que tinha para o momento e muito obrigado. Novamente, eu passo a presidência dessa casa ao vereador Evandro Dias. Senhor presidente, encontra-se inscrito no tema livre o vereador Everson Silas Pereira Cambrais. Com a palavra, o vereador Everson Silas Pereira Cambrais. Boa noite a todos, demais vereadores, público que nos acompanha pela internet. O que me traz à tribuna nessa noite são algumas cobranças da população, cobranças essas antigas, já feitas por esse vereador aqui nessa tribuna, porém, ainda não foram solucionadas.
muitas pessoas, muitos moradores de Rinópolis, nos cobra, como vereador, referente a casas populares. Nós sabemos que o aluguel na nossa cidade é um aluguel que, atualmente, é exorbitante. Pessoas pagam 500, 600, 700 reais de aluguel. Então, eu quero perguntar hoje para o prefeito, aonde estão as casas prometidas na campanha de 2016? Já se passaram 4 anos, já está terminando mais 2 anos desse segundo mandato do atual prefeito Neto, e o nosso município não foi contemplada. Além das casas direcionadas por Bernadelli, para tirar as pessoas da área de risco, nosso município não recebeu casa nenhuma do programa habitacional CDHU. Então eu queria perguntar para o prefeito, o que falta em Rinópolis? Por quê? A gente vê outras cidades serem contempladas, Salmourão, Iacri, Parapuã. O que será que falta em Rinópolis que tem de sobra nessas cidades? Então eu queria que o prefeito explicasse à população, que cobra nós como vereadores. E também vou falar do distrito industrial, que a gente passa lá, é vergonhoso. O abandono que está ali, obra parada. Os empresários do nosso município cobram nós, como vereadores, que eles têm a pretensão de geração de emprego. Porém, cadê o distrito industrial? É aquilo lá que é o distrito industrial? É aquilo ali o projeto? Uma rua que não cabe nem 2 caminhões ao mesmo tempo para trafegar? Então, prefeito, vamos ter mais atitude. E eu vou ressaltar novamente, já se passou 2 meses que o dinheiro, a emenda foi paga para a compra do aparelho de ultrassom para o nosso município. Porém, até agora, eu não vi uma iniciativa voltada do prefeito para atender a população que precisa. Ao invés de se pagar para Tupã, gastar com combustível, gastar as peças do veículo, colocar o paciente em risco, porque rodovia é risco. Mesmo sabendo de tudo isso, o prefeito ainda não teve iniciativa de comprar esse equipamento. E nessa noite, eu quero parabenizar o hospital pelo excelente trabalho que ele faz no nosso município. Sem ele, Rinópolis não tem como progredir, as pessoas necessitam saúde em primeiro lugar. Porém, não estou aqui para falar mal do hospital, jamais. Porém, quando acontecem alguns fatos, tem que ser exposto para a população e ser cobrado dos responsáveis. Uma família do São Mateus me procurou com a seguinte indagação. A filha estava gestante, foi até o PSF do São Mateus. Lá a médica viu a necessidade de encaminhá-la para o hospital, porque ela estava quase no início de trabalho de parto. Lá foi novamente a paciente avaliada e encaminhada para Tupã. Nesse mesmo momento, chegou outra mulher que tinha feito uma cesárea há pouco tempo e estava com os pontos infeccionados. Também teria que ir para Tupã, onde ela tinha feito a cesárea. Qual que seria, no meu ponto de vista, eu não sou médico, não sou profissional da saúde, mas qual seria a postura, tá, do médico que estava de plantão? Solicitar o veículo para transporte, só que uma de cada vez. Porque as duas precisavam de um atendimento urgente. Só que não. Puseram as duas atrás da ambulância. A mãe da gestante, que estava em trabalho de parto, fez um vídeo. Colocaram as duas. A que estava com os pontos inflamados foi na maca. E a gestante foi no banco traseiro da Quintupã, mesmo com dor. Ressaltando, sem acompanhamento médico, porque a enfermeira que acompanhou foi na frente junto com o motorista. Eu, como representante do povo, e assim como todos nós aqui, nós temos que defender o povo. Ela entrou em contato comigo, eu entrei em contato com o prefeito Neto, para passar a situação se ele estava a par. Não estava a par, só que eu fiquei muito surpreso com a resposta que ele me deu. Que essa parte, quem tem que resolver é o provedor do hospital. Aí eu quero perguntar para os demais vereadores, para a população que nos acompanha nessa noite, e os nossos impostos que são repassados para o hospital? Nós temos que cobrar.
A prefeitura que repassa para o hospital os nossos impostos. Então, o prefeito que gera a cidade, ele também tem que cobrar, para que não aconteça isso no nosso município. Então, essa noite, quero perguntar para o prefeito. Prefeito, nós temos que fazer uma reunião com o hospital, com os profissionais que atendem ali. Nós temos que ter um olhar além da saúde, um olhar mais humanizado para atender. E se essa gestante ganha o bebê no meio do caminho? Estava só as duas atrás. Cadê o médico que tem que acompanhar? Cadê a enfermeira que tem que acompanhar a gestante atrás? Não na frente, junto com o motorista. Então, prefeito, peço que o senhor marque uma reunião, estou disposto a participar, para que isso não aconteça novamente. E volto a dizer, prefeito, vamos ter atitude. Os bairros, o São Mateus está abandonado. Bernadelli, você vai estar abandonado. O Roberto Odoni, onde eu fiz um vídeo, que ele está lá na área de risco ainda, ele mandou uma mensagem no meu celular, dizendo que não aguenta mais encontrar escorpião, cobra, com o tamanho do mato que o prefeito disse que ia desapropriar aquela área, ia plantar árvores. Eu convido qualquer um da cidade de Dignópolis para ir lá no Bernadelli e ver o abandono que está lá, mesmo com moradores lá, que não têm condições de sair. Agora, cadê a atitude? Cadê a administração pública? Ele não dizia que a prefeitura tinha pá, tinha rastelo, tinha funcionário, que a antiga administração do Valentim Trevisan e a Graziela Tomé não faziam porque não tinham atitude? E ele, o que falta para ele? O que falta para esse prefeito também arregaçar as mangas e mudar a realidade de Dignópolis? Então, nessa noite, quero fazer uma cobrança e eu quero deixar bem claro, estou aguardando a compra do aparelho de ultrassom, porque eu e o vereador Clodoaldo, nós fomos para Brasília, fomos lá, conseguimos a emenda, o prefeito se comprometeu para a compra do equipamento, porém, infelizmente, até agora, não obtivemos uma resposta do prefeito, se vai ou não comprar o equipamento. Muito obrigado, boa noite. Senhor presidente, encontra-se inscrito no tema livre o vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Com a palavra, o vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, presidente. Vereadores, internautas. A minha vida nessa tribuna aqui hoje é a respeito, mais uma vez, que eu falei da semana passada, sobre a política de domingo, dia 30 agora. Eu quero dar os parabéns aos pastores das igrejas evangélicas do nosso município, aos empresários que estão tomando frente desse partido para poder o Brasil caminhar no rumo certo. Falar para a população que temos que pensar bem no futuro do Brasil, que será decidido nesse dia 30. Quem não foi votar, que vai votar. Você que se diz cristão, que se diz católico, evangélico, pensar muito bem antes de votar. Você que defende família, valores da família, eu acho que você tem que raciocinar os dois candidatos, o que preza a verdade e o que preza a mentira. Aquele que prega a ideologia de gênero, que é a favor das drogas, que é a favor de ladrão, que é a favor do comunismo. Não tenho nada contra os homossexuais, mulheres, tenho grandes amigos, mas essa influência que está acontecendo no Brasil está muito difícil. E você que é jovem, que vai votar pela primeira vez, a gente está vendo aí na televisão, nas redes sociais, a censura, o controle da mídia. E com certeza, se o PT ganhar, vai ter esse controle da mídia, como o presidente Lula já falou, que tem que controlar as mídias. Então, vocês pensem muito bem na hora de votar, tanto num candidato quanto no outro, independente de quem vai votar. Mas analise os candidatos. Eu sei que
talvez eu vou ser até prejudicado por essa fala, falando do Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que está fazendo uma barbaridade atrás da outra. Então, você, eleitor, é hora de decidir o rumo do Brasil. Eu não quero para mim, eu não quero para os meus filhos, não quero para os filhos de vocês, para a juventude que está acontecendo na Venezuela, na Argentina, nos nossos países vizinhos. Eu já votei no PT, já votei no Lula, votei na Dilma. Hoje a minha visão política é totalmente diferente pelo que aconteceu lá atrás, pela corrupção, pelas mentiras ditas, pelo povo nordestino que foi enganado. Hoje vemos aí o estado de São Paulo, que é um dos maiores empregadores do Brasil, e o Nordeste, que é rico e é tão pobre ao mesmo tempo, pela enganação dos governos anteriores. Peço que pensem bem, pense no futuro do Brasil, pense no governo do Estado também, porque analisem, vai lá no Google, vai na internet, analise cada candidato. Tem coisas que eu não concordo com o Bolsonaro, eu acho que muita gente não concorda com o que eu falo, o que você visa. A gente vive numa democracia e a gente não pode perder isso. A gente estamos aí à beira de um caos se o PT ganhar. A verdade é essa. E todo político, ele tem que ter um lado. O meu lado hoje é 22, é Bolsonaro. Eu, pela minha posição política, e eu acho que todo político ele tem que assumir e não ficar em cima do muro. A gente vê aí os deputados que não foram eleitos ficarem em cima do muro, tanto um como o outro, não apoiava ninguém. O que ganhar tá bom, e eu acho que não é assim. Eu acho que quem vive na vida pública, aí ele tem que dar a sua cara a tapa, independente do que acontecer. Então, eu não penso desse jeito. É como eu já falei, meu mandato se encerra em 2024 como vereador. Não sou mais candidato a vereador no nosso município de Rinópolis, e os que virem aí para frente aí, pensar da mesma maneira. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, encontra-se inscrito no tema livre o vereador Sidney Folini Monteiro. Com a palavra, o vereador Sidney Folini Monteiro. Boa noite, senhor presidente. Em nome do qual cumprimento a mesa diretora, companheiros que se fazem presente nessa noite, nessa sessão, as pessoas que nos acompanham através do Facebook da Câmara, nosso boa noite. Senhor presidente, o que me traz nessa noite, a esta tribuna, é justamente com a minha indignação com alguns setores relativo ao não atendimento que a Prefeitura Municipal de Rinópolis, creio que está deixando muito a desejar. Quando nós, vereadores, fomos eleitos, diretamente nós somos os representantes da comunidade nessa Casa de Lei perante o Executivo. Eu não consigo entender o porquê, às vezes, o vereador não é atendido pelo Executivo. Não digo fisicamente, não. Através das nossas indicações, que não é somente a minha, como também tem acompanhado dos demais vereadores dessa Casa de Lei. Eu acredito piamente que quando nós, através dessa mesa presidencial, fazemos uma indicação, é em respeito e atendimento à comunidade, ao nosso povo querido de Rinópolis. Tenho certeza que nenhum vereador desta casa irá fazer uma indicação pensando em si próprio, e sim para indagar e tentar resolver e sanar os problemas que nós estamos acompanhando no dia a dia da cidade. Essa é a nossa função, de fiscalizar, de executar e ajudar a administração no bem comum. Há 1 ano e 10 meses que eu estou aqui,
raramente as vezes que fui atendido pelo Poder Executivo. Isso não me preocupa nem um pingo a minha pessoa, mas sim a comunidade de uma forma geral. Porque nós estamos aqui reivindicando, tentando solucionar juntamente com o Executivo os problemas que a nossa cidade tem. Ultimamente tenho acompanhado e visto a pouca presença do prefeito em nossa cidade e no meio da nossa comunidade. Haja visto que tem um corpo diretor responsável, mas a comunidade, a população, na verdade, quer ver o prefeito de frente, acompanhando os problemas da cidade, acompanhado pelos vereadores. Infelizmente, nós não estamos vendo isso na atual administração. É muito triste vir à tribuna. O que nós queremos é trazer a solução e não apontar as falhas. Mas chegou um momento que nós temos que usar a tribuna para essa indignação e essa indagação. Eu acredito que não é somente pela minha pessoa. A vontade é de mais vereadores se manifestarem o repúdio da forma que nós estamos sendo, ou não, da melhor forma, que nós não estamos sendo atendidos pelo Poder Executivo. Eu penso e espero que ao término dessa eleição sairão vencedores e sairão perdedores, como já foi no primeiro turno. Eu vejo que o Poder Executivo, o prefeito municipal, precisa dialogar mais com essa Casa de Lei. É inadmissível a forma que nós estamos vendo o trabalho que está sendo desenvolvido perante essa Casa de Lei. O Executivo parece que não está um pouco preocupado com essa Casa de Lei. Sabemos de todos os problemas minuciosamente. Cada um de nós é sábio dos problemas que o município tem. Existe o lado positivo da atual administração? Sim, existe. Já houve indagação aqui de 2 vereadores. Eu acredito que o caminho não é esse. Nós estamos aqui de passagem, como o Poder Executivo também, já no seu segundo mandato, terminando o seu segundo ano, também está de passagem. E nós teremos novas eleições futuramente, principalmente nessa Casa de Lei. Nós precisamos dialogar mais. Nós temos uma cidade, hoje nós estamos acompanhando aí o superávit que está atravessando o nosso município, o aumento da arrecadação que o nosso município atravessa, que é de invejar outros municípios. E nós precisamos rever nossos preceitos com relação à nossa administração. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para somar. Nós estamos aqui para ajudar a administrar o município. E o que se vê, infelizmente, talvez para alguns, exista uma forma de receptividade diferente com outros. E o tratamento, na verdade, deveria ser por iguais, porque cada um de nós aqui representamos o povo rinopolense. Na somatória de 9 vereadores, nós representamos 7.800 eleitores e 9.940 moradores do nosso município. E nós estamos aqui para isso, para ajudar o Poder Executivo. Peço para que o senhor prefeito municipal, José Ferreira Neto, após o término dessa eleição, passe a dialogar um pouco mais com essa Casa de Lei, porque nós estamos em meio mandato e futuramente me preocupa muito a forma que está sendo administrado o nosso município. O momento é só, senhor presidente. Senhor presidente, contra-se inscrito no tema livre o vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Com a palavra, o vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Senhor presidente, em nome do senhor presidente, cumprimento toda a mesa, novos vereadores e internautas. Senhor presidente, o primeiro motivo que nos traz o uso aqui da palavra, queria novamente, como que no próximo dia 30, são as eleições em todo o nosso país e em nosso município,
pedir ao Poder Executivo o suporte necessário a todas as pessoas que estarão ali trabalhando, todas as pessoas que estão trabalhando para que todos nós possamos exercer a democracia. No suporte tanto para o pessoal do cartório eleitoral, as pessoas que estão trabalhando, os mesários, desde a organização do transporte em nosso município. Fica aqui o pedido desse vereador para que realmente seja feita, que se dê o suporte necessário, como a água, com o café, tudo que é necessário para que as pessoas estejam lá trabalhando, possam atender bem a nossa população. O último motivo que nos traz aqui, senhor presidente, eu queria falar também sobre algumas indicações que são feitas durante o exercício dessa legislatura, durante esse ano, e até agora a gente não vê nenhuma manifestação em relação. Um dos motivos é em relação ao Muro de Gabião, o que tem que ser feito, o estudo que tem que ser feito ali no córrego Andorinha, na ponte da Baixada do prolongamento da Sul de Benus, que chega ali indo para o Jardim, antes de chegar no Jardim Tony Reis e é acesso até o Jardim Bernadelli. Então fica aqui, nós já falamos de outras oportunidades, já tentamos conversar de várias maneiras, mas fica a nossa indignação por ver que até o momento não é feito nenhum cronograma, nenhum estudo, nada a ser feito para que possa atender essa demanda, que não tem como simplesmente fechar os olhos e ver que não está acontecendo. Está acontecendo sim, vamos ter problemas futuros, temos que se resolver. São pontos que nós temos que atender. Um outro motivo também, senhor presidente, queria falar em relação ao bairro residencial Canaã. Eu acredito, tenho certeza, não acredito e tenho certeza, que todos os moradores daqueles bairros também pagam esses impostos. São várias reivindicações que são feitas em decorrer de várias legislaturas em relação àquele bairro, e a gente não vê acontecendo. Nós agora pedimos recentemente sinalização, obstáculo lá, antes da entrada, você está vendo a sinalização numa baixada, parece que não, há um descaso genérico, generalizado, vamos dizer assim, em um residencial Canaã. Então fica aqui o nosso repúdio também, nessa noite, porque a gente vê todos os outros, a gente vê que tem vários pontos da nossa cidade, sim, tem que ser cuidado, mas aquele bairro, os nobres vereadores, eu moro, não só porque sou morador daquele bairro, mas eu ando em toda a cidade e vejo os pontos críticos que tem em nossa cidade, mas ali parece que sempre vai ficando para depois, e a gente não pode simplesmente ignorar totalmente uma comunidade, né? Vamos dizer assim, com aquele local. A gente vê aqui já várias reclamações em relação à água potável daquele bairro, acesso, sinalização, redutores de velocidade e outros questionamentos que a gente vem fazendo em decorrer passando esse ano. E a gente está vendo que vai passar mais um ano e vai ficar os mesmos problemas para os próximos anos. Se tivesse problema, vamos fazer uns estudos, faz o cronograma, vamos saber que a gente consegue levar a população, olha, esse semestre vai ter um atendimento no Residencial Canaã, segundo semestre tem um atendimento específico no Residencial São Mateus, no próximo semestre vamos ter no Jardim Mariano, vamos ter no Jardim Maria Rosa, é só colocar estudo, colocar no papel que as coisas acontecem. Para isso nós somos colaboradores, muitos profissionais. O quadro dos nossos profissionais da prefeitura são excelentes. Basta querer fazer um cronograma, fazer um estudo detalhado junto com a Câmara, junto com o Departamento de Engenharia, ver qual as necessidades de cada bairro. É simples. A partir do momento que você fazer um estudo, quais são as prioridades de cada bairro, de cada parte da localização da nossa cidade, desde ponto de ônibus que pega as crianças que vai para os centros educacionais. Já falamos isso na entrada do Jardim São Paulo, com acesso ao Jardim Canaã, mas não é feito isso. É isso que eu venho batendo, questionando, planejamento. O que está faltando é um planejamento para fazer as coisas ordenadamente e conversando com a casa, conversando com os moradores, com os representantes de bairro. A partir daí, qual a administração fazer isso, eu tenho certeza que vai conseguir atender a toda a cidade e toda a população vai conseguir entender também a demanda do nosso município, porque as pessoas vão estar sendo conversadas, vão estar entendendo tanto a demanda, o morador do bairro Residencial Canaã vai saber da demanda dos moradores do Jardim São Mateus, o da Maria Rosa, a demanda do morador do Jardim Mário Covas. O que eu quero dizer com isso? Tendo esse estudo, nós conseguimos apresentar e a população vai ver, não, esse semestre está atendendo tal demanda.
semestre que vem vai atender outra. É isso que eu peço ao Poder Executivo, ou se não, aos políticos que a gente vê que estão se apresentando no nosso município, que levam uma proposta dessa, que apresentam uma proposta de estudo das demandas do nosso município. A partir daí, conseguiríamos atender a todas as demandas da nossa cidade. Até o momento é só. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, sem mais inscritos no tema livre. Ordem do dia. Eu solicito ao primeiro secretário que faça chamada regimental. Vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Presente. Vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Presente. Vereador Evandro Dias. Presente. Vereador Eberson Silas Pereira Cambrais. Presente. Vereador José Carlos Escaliante Júnior. Presente. Vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Presente. Vereadora Patrícia Crema Fortunato. Presente. Vereador Rafael Tomé Pico. Presente. Vereador Sidney Folini Monteiro. Presente. Encontra-se na ordem do dia os processos 024/2022, referente à proposta de emenda à Lei Orgânica 001/2022. 026/2022, referente ao projeto de lei 025/2022. Com a palavra o vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Senhor presidente, sendo regimental e de conhecimento de todos, eu peço a dispensa dos projetos hoje apresentados. Colocamos em votação o pedido de dispensa da leitura. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o pedido de dispensa da leitura. Proposta de emenda à Lei Orgânica 001/2022. Em segunda votação, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 001/2022 concorre necessário de 2/3 para aprovação, que acrescenta o artigo na Lei Orgânica que dispõe sobre as emendas impositivas ao orçamento do município de Rinópolis. Alguém querendo discutir? Ninguém querendo discutir, colocamos a mesma em votação. Votação, segunda votação, votação nominal, quórum 2/3 para aprovação. Solicito ao primeiro secretário que faça chamado nominal dos vereadores para a votação. Vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Favorável. Vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Favorável. Vereador Evandro Dias. Favorável. Vereador Everson Silas Pereira Cambrais. Favorável. Vereador José Carlos Escaliante Júnior. Favorável. Vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Favorável. Vereadora Patrícia Crema Fortunato. Favorável. Vereador Rafael Tomé Pico. Favorável. Vereador Sidney Folini Monteiro. Favorável. Aprovado a proposta de emenda à Lei Orgânica 001 por 9 votos favoráveis. Projeto de Lei 025/2022, em segunda votação, votação simbólica e com a maioria simples para aprovação. Projeto de Lei número 025/2022, que da nova delimitação à zona urbana do município e da outras providências. Alguém querendo discutir? Ninguém querendo discutir, colocamos o mesmo em votação. Votação, segunda votação, votação simbólica, com ordem de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado projeto de lei número 025/2022 por 8 votos favoráveis.
Explicação pessoal. Passaremos à explicação pessoal. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrições no livro competente. Senhor presidente, encontra-se inscrito na explicação pessoal o vereador Alessandro Aparecido Pereira de Farias. Com a palavra, o vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Senhor presidente, o motivo da minha vinda aqui é para justificar aí o meu voto e comentar a respeito do projeto de lei apresentado por mim, pelo vereador Rafael, pelo vereador Júnior, que trata das emendas impositivas. Eu vi que alguns vereadores que me antecederam citaram aqui, e com muita prioridade, a questão de muitas vezes não ser atendidos como deveria pelo Poder Executivo, com a realização das melhorias que é solicitado através das indicações. E nesse momento eu queria parabenizar a todos os vereadores. Eu acho que hoje demos um passo importante, não na questão de que isso vá resolver os problemas. Eles vão continuar, nós vamos precisar continuar fazendo indicações, pedindo, cobrando, para que o Executivo possa atender às necessidades dos nossos munícipes, da nossa comunidade, através dos vereadores que os representam. O vereador ele tem voto para representar a comunidade e deve ser tratado e respeitado como tal. Não por ele ser o vereador, mas porque ele está ocupando o mandato nesse momento e ali ele representa a comunidade. E não por ser o fulano ou o cicrano, mas representa a população. E ele deve ser respeitado pela posição que está ocupando nesse momento. Hoje somos nós, amanhã será outras pessoas, e isso se faz necessário. E eu acho que nessa noite, a Câmara, nessa segunda votação, sacramentou esse projeto e deu mais um passo em direção ao Executivo, para que fique bem claro que a Câmara vai fazer prevalecer os seus direitos naquilo que diz respeito a defender os interesses da população, independente de quem seja o prefeito do momento. Toda vez que o Executivo não respeitar o Poder Legislativo, que é a mesma hierarquia de poder, a Câmara vai tomar as suas providências para que seja respeitada, para que o Executivo entenda que a Câmara tem representatividade para fiscalizar, para cobrar que as melhorias sejam feitas. Aproveito esse momento, senhor presidente, eu ouvi relatos aqui de alguns vereadores, eu passei por uma situação parecida, de que existem diretores da prefeitura destratando vereadores, que solicitaram algum tipo de serviço, que procurou para que pudesse ser prestado algum serviço, e esses vereadores relataram que não foram tratados com o devido respeito por alguns aí diretores da prefeitura. Eu não posso me furtar de falar isso, senhor presidente, porque aqui eu estou falando em nome da Câmara Municipal. Independente do vereador, se ele seja de oposição, se ele seja de situação, independente de quem seja, o vereador aqui representa o poder legislativo. E ele deve ser respeitado não por ser o vereador, mas por estar representando o poder legislativo. O funcionário não precisa fazer aquilo que o vereador está pedindo. Ele está subordinado ao Executivo. Mas eu acredito que o respeito, o bom senso, a educação cabe em qualquer lugar. E o vereador deve ser respeitado não por ser o vereador, mas por ser o cidadão que está ali exercendo os seus direitos de cobrar, de pedir algum serviço da prefeitura. Então, eu quero deixar aqui bem claro o meu repúdio em relação a isso. Uma pessoa da minha família questionou o servidor esses dias, um diretor, sobre um buraco ali na frente da sua casa, se teria como providenciar ali um tapa-buraco, resolver o problema. E esse diretor disse ao meu irmão, a resposta dele foi a seguinte: o seu irmão é vereador, fala para ele. Então eu estou aqui hoje expondo no lugar onde eu devo expor, que é na Câmara Municipal. É aqui que eu exerço o meu mandato. Eu acho que esse servidor, se ele falou isso em tom de brincadeira, eu acho que ele foi deselegante, quando no mínimo
Acho que essa não é a forma de se dirigir às pessoas, não é a forma de tratar. Eu, como vereador, não tenho poder de ir lá e determinar que ele faça o serviço. Mas ele também não tem o direito de dar esse tipo de resposta. E eu estou citando o meu caso em particular, mas teve outros vereadores aqui que teve respostas parecidas. Então eu repudio a atitude do servidor aqui nessa noite, deixando claro que nós não vamos admitir esse tipo de tratamento, senhor presidente. Nós não podemos admitir isso. O que eu estou cobrando aqui, desse ou de qualquer outro diretor, qualquer outro servidor, é respeito e educação. Eu nunca faltei com respeito, com educação com ninguém, e jamais pretendo fazer isso. Procuro honrar a educação que os meus pais me deram em casa. Mas às vezes se faz necessário a gente se manifestar frente a esse tipo de coisa. Volto a dizer, pode até ter sido em tom de brincadeira, até com os demais vereadores que relataram que tiveram problema semelhante. Mas que isso fique claro, que essa não é a postura de um servidor, principalmente um diretor da prefeitura em relação aos vereadores. Como eu disse, não é respeitar a mim ou a qualquer um de nós aqui, mas é respeitar o poder legislativo. Eu acho que isso é o mínimo que nós podemos cobrar. Eu evito ao máximo me dirigir a algum servidor para pedir algo, para solicitar algo. Prefiro sempre procurar direto o prefeito, que é quem pode dar a ordem para que o serviço seja executado. Muitas vezes o funcionário não tem o poder, a liberdade para isso. Então eu me dirijo sempre ao prefeito. Mas diante dessa situação, eu achei necessário aqui falar, expor o que vem acontecendo. E que o prefeito tome as suas devidas providências para que esse tipo de situação não se repita, independente de quem seja o vereador. E cobro do senhor presidente que o senhor intervenha nesse sentido, fale com o prefeito, para que esse tipo de situação não se repita em relação a nenhum dos vereadores aqui dessa casa. Acho que essa situação nós não podemos admitir. Por hoje é só, senhor presidente. Senhor presidente, sem mais inscritos na explicação pessoal. Comunicado. A Câmara Municipal de Rinópolis informa a toda a população que a Lei Municipal 1901/2019 implantou ouvidoria na Câmara Municipal de Rinópolis e, dessa forma, denúncias, reclamações, sugestões e elogios em relação ao Poder Legislativo e suas atribuições deverão ser apresentados por este canal. No site da Câmara consta a íntegra da lei que criou a ouvidoria e a forma de funcionamento. Informamos ainda que a ouvidoria está em pleno funcionamento. Deixamos claro ainda que a instituição da ouvidoria é uma exigência da Lei Federal 13.460/2017 e também uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Qualquer dúvida que tenha em relação à ouvidoria, é só procurar a Câmara e o ouvidor terá o maior prazer em atendê-lo. As dúvidas e solicitações também poderão ser encaminhadas via e-mail ouvidoria@câmara.sp.gov.br ou telefone 18 3583 1196 ou 18 3583 1067. Informamos a toda a população que também encontra-se no site da Câmara Municipal de Rinópolis no endereço www.câmararinópolis.sp.gov.br o portal da transparência, onde são encontradas as informações contábeis, financeiras e de recursos humanos de acordo com a Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, e o artigo 14 da Lei Municipal 1.789, de 24 de setembro de 2014.
Convoco desde já os senhores vereadores para a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rhinópolis, que será realizada na data de 14 de novembro de 2022, às 20 horas, na Câmara Municipal de Rhinópolis. Solicito aos vereadores que, ao final da sessão, permaneçam na casa para reunião mensal com a presidência. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos, deseja uma boa noite e dá por encerrada a presente sessão.